pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui de novo. Olha aqui de novo. Eu aqui de novo, pessoal do 7º ano do ensino fundamental, eu, professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas. Mais uma vez com vocês na nossa aula de História. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação, dando continuidade ainda, né? A formação dos Estados Nacionais. E hoje a gente vai falar um pouco do absolutismo, né? Absoluto, quem é um absoluto? Eu quem? O rei, né? Então, o rei, o soberano, o absoluto. Então, eu vos convido a discutir, a debater, a comentar, a estudar a formação dos Estados modernos, enfocando o absolutismo. Vocês do 7º ano do ensino fundamental, né? Então, eu, professor Cláudio, vos convido a entrar agora na nossa nave da história para estudar este tema. Vamos nessa! Então, a formação dos Estados Nacionais, né? Então, veja só, então surge o absolutismo. Então, durante o processo de centralização política, né? Então, algumas das monarquias europeias adotaram o absolutismo. Inglaterra, França, é isso, Portugal, Espanha, né? Então, na realidade, essas grandes nações, né, fizeram uso desse sistema político, né? Então, esse regime político ele é caracterizado por uma grande concentração de poder. Concentração de poder nas mãos de quem? Do rei, né? Nas mãos do rei. Então, os monarcas absolutistas podiam convocar o exército, criar, cobrar impostos, fazer leis, né? E declarar guerra a outros reinos. Então, mas só, pessoal, que esse regime político que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII, né? O absolutismo teve, portanto, tempo e lugar. Então, marco histórico, né? Europa, né? Século XV, século XVIII, né? Então, na realidade, mas ao contrário do que possa parecer, o poder do rei absolutista tinha limites, né? Então, ele também não fazia tudo aquilo que ele desejava, né? Ele tinha seu poder limitado pelos costumes da época, não é isso? Pela tradição e pela existência de quê? De ministros fortes. Então, entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão o quê? O aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante e a política de caça às bruxas, né? Então, na realidade, nós vamos ter a política de caça às bruxas foi aplicada contra as populações camponesas, né? Inicialmente, os reis espalhavam pânico, né? O pânico no campo, acusando os camponeses e, sobretudo, mulheres de praticarem feitiçaria. Depois, com desculpas, né, de combatê-la, né, os reis condenavam essas pessoas à morte na fogueira ou na forca. E dessa forma, o que? Estendia a autoridade, né? A sua autoridade também ao campo, né? Então, aí surgem aí os grandes teóricos do absolutismo, né? Então, nós temos Thomas Hobbes, né? Então, na realidade, o filósofo, o autor do grande livro Leviatã. Prezados e prezadas que estão assistindo o EducaPE, preste atenção, que isso aí vocês só vão ver aonde? Na aula do professor Cláudio Nascimento. Queres ou não queres, né? Então, quem dizia, né? O grande filósofo dizia que no princípio os homens viviam, né, em um estado natural, obedecendo apenas o quê? Apenas os seus interesses particulares. Por isso a vida era uma guerra. Todos contra todos.
E o homem era o lobo do homem, né? Vivia em guerra. Aí, se nós voltarmos à história, aí estamos na formação dos estados modernos, na Idade Moderna, se voltarmos para a Idade Média, vamos ter aquelas disputas, aquelas brigas, né? Entre bárbaros, vândalos, né? Então, uma civilização dominando a outra, não havia norma, não havia regra, né? Então, para evitar a destruição da humanidade, os seres humanos teriam renunciado. Renunciado a quê, professor Cláudio Nascimento? A todo o direito e toda a liberdade. Em favor de quê? De um único Senhor, o Estado absolutista. Então, o homem abre mão dessa selvageria de viver como lobos, né? Ele abre mão da sua liberdade para quem? Para o Estado. Para a soberania do Estado, que é gerenciado por quem? Pelo rei, né? Portanto, segundo Hobbes, foram os próprios seres humanos que entregaram seu poder a um homem, um monarca absolutista. Mas devemos ressaltar a relevância e a importância da figura desse monarca, né? Na questão da formação dos estados modernos, né? Porque necessitava de quê? De um poder centralizado, necessitava simplesmente de normas e regras que fizessem com que o homem vivesse dentro de um processo de sociabilidade, né? Então, Jacques Bossuet, né? O Bossuet, né? Então, na realidade, bispo francês, né? Então, ele diz que a política tirada da Sagrada Escritura, ou seja, uma teoria apoiada na Bíblia. Para Bossuet, o rei era o representante de Deus na terra e, como tal, era infalível. Então, aí vocês vão ter o direito divino de governar. Novamente, né? O direito divino de governar, o rei era o representante de Deus na terra. Assim, o direito que o rei tinha de governar, de modo absoluto, era de origem divina. Ou seja, por isso a teoria criada por Bossuet é chamada teoria do direito divino dos reis. Segundo essa teoria, o maior crime que um súdito podia cometer seria, então, de traição ao rei. Então, é só. Então, Jacques, ele diz o seguinte, é o direito divino. Jacques fala desse direito divino de governar. O rei, na realidade, era um representante de Deus. E os súditos deveriam ter obediência, né? Aí vem o reinado de Luís XIV, o rei Sol, né? O rei que melhor encarnou o absolutismo na Europa. O ocidental foi o francês Luís XIV, né? O rei Sol que reinou, de fato, por 54 anos no poder. Então, ele julgava e punia, dava ordens e fiscalizava sua execução, decidia pessoalmente pelo Estado francês. Então, agia de modo, ou de acordo com a frase atribuída, o Estado sou eu. Nunca mais se esqueçam disso aí, pessoal do 7º ano. Quando ouvir essa frase, o Estado sou eu, vão lembrar de quem? Luís XIV, o rei Sol, né? O Estado sou eu, né? Luís XIV. Então, aí vem a monarquia inglesa, né? Então, durante seu longo reinado, né? Além de usar o exército para impor sua autoridade, né? Então, Luís XIV procurou também atender os interesses da nobreza e da burguesia e atraiu o quê? Atraiu, né? A nobreza distribuindo pensões, né, de cargos bem remunerados, né? Para agradar a burguesia, o rei entregou o quê? A direção da economia a um grande economista, né? O Jean Colbert. A gente está na França, né? Não é isso? A gente está na França, membro de uma importante família burguesa, Jean Colbert, né? Então, na realidade, então vocês vão ter, Colbert estimulou a economia, mas não conseguiu equilibrar o quê?
as finanças, principalmente por causa dos gastos escandalosos da corte, das sucessivas guerras extensas ou externas, né? E das fugas de capitais, motivada pela intolerância religiosa. É que em 1685, o Rei Sol proibiu a liberdade, o culto dos protestantes. Então, muitos deles ricos, comerciantes, negociantes, né? Que por isso deixaram o país rumo à Suíça, à Inglaterra, à Holanda, levando consigo seus capitais. Surge o quê? A fuga de capitais, o ataque especulativo, né? Então, o ataque especulativo. Então, é ver o mercantilismo, né? Então, o mercantilismo, na realidade, o mercantilismo é riqueza e poder para o Estado. Então, as monarquias absolutistas europeias, né, adotaram um conjunto de ideias práticas, econômicas, né, que mais tarde foram chamadas de mercantilismo. É importante lembrar que o absolutismo e o mercantilismo, né, têm um caminho juntos. São duas faces da mesma moeda, absolutismo e mercantilismo. Por quê? Mercantilismo, o termo deriva de quê? Do alemão mercantilus. A monarquia absolutistas deram grande apoio às atividades comerciais, mercantis. Daí o nome de mercantilismo, né? Então, entre as principais características do mercantilismo, podemos citar metalismo, né? Então, metalismo, crença segundo a qual, é isso, quanto mais ouro e prata uma nação possuísse, mais rica ela seria. Então, com base nessa crença, procurar acumular metais preciosos. O metalismo, quanto mais metais preciosos os estados tivessem, maior seria o seu poder. Porque ele poderia bancar, né, suas navegações, né? Então, balança comercial favorável, princípio decorrente do metalismo. Ou seja, que na época o dinheiro era feito de quê? De ouro ou prata. Assim, a forma de reter o ouro e prata em um país era o quê? Exportar o máximo, importar o mínimo, né? Mantendo-se assim a balança comercial favorável. Então, quando se fala de balança comercial favorável, você sabe que tem que exportar mais e importar menos. Não é isso? Exportar mais e importar menos. Então, principais características do mercantilismo. Aí nós seguimos com a balança comercial favorável, que é o princípio decorrente do, não é isso? Onde a gente falou que o dinheiro era feito de prata, né? Então, a única forma de reter o ouro e prata era exportar o máximo. Protecionismo, incentivo ao comércio e a manufaturas nacionais, protegendo o quê? Protegendo-os da concorrência estrangeira. Recomendava-se, por exemplo, o aumento dos impostos, né, sobre os produtos estrangeiros, né? Então, protecionismo, vou proteger a minha economia, né? Incentivo ao comércio local, nacional, né? Eu tenho o exclusivismo, o exclusivo colonial, o colonialismo. Então, as colônias deviam comercializar exclusivamente com quem? Com a metrópole. Então, na realidade, colonialismo, o exclusivo colonial, as colônias só poderiam comercializar com a metrópole. Os colônios da América Espanhola deveriam comerciar somente com a Espanha e comprar somente dos espanhóis. Também ocorria com os colonos portugueses, só podia comerciar com Portugal. Aí o mercantilismo variou no tempo e no espaço. Na Espanha, do rei Filipe, predominou o quê? O metalismo. Ou seja, a Espanha buscou acumular metais preciosos e pondo o trabalho forçado aos indígenas, né? Então, na França do rei Filipe, metalismo, metais preciosos, né? Acúmulo de metais.
Na Inglaterra, da rainha Elizabeth, adotou o protecionismo. Proteger o quê? A economia nacional. Né? Empenhou-se em incentivar o comércio exterior e a marinha mercante de seu país para incentivar o comércio exterior. Então, Elizabeth concedia prêmios às manufaturas inglesas, né? Enquanto aumentava os impostos sobre os produtos estrangeiros. Né? Então, na realidade, ela colocava barreiras, né? Barreiras para os produtos estrangeiros, né? E estimulava os produtos, né, domésticos. Né? Então, protecionismo. O motivo é simples. Por estar em uma ilha, a Inglaterra precisava de quê? Precisava de navios para comerciar com outros países. E para fazer navios, precisava de madeira e de ferro. Então, a monarquia inglesa também acumulou o quê? Capitais, né? Custeando e apoiando a pirataria. Aí vem a formação das monarquias ibéricas, né? Nós vamos ter aí a questão da formação de Portugal e de Espanha, né? O reino de Castela, o reino de Aragão, né? Então, tanto a monarquia portuguesa quanto a monarquia espanhola se formaram durante as lutas de cristãos, né? Para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Então, essas lutas são chamadas de reconquista, pois o objetivo dos cristãos era justamente o que? Reconquistar as terras perdidas pelos árabes, né? Então, a formação das monarquias ibéricas, né? Então, com a invasão dos árabes muçulmanos, a liderança cristã se retirou para o norte da Península Ibérica, onde fundou o que? Reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Então, a partir do século IX, no entanto, animada pelo espírito das cruzadas e pela desavença entre os povos, né, entre os muçulmanos, né, a liderança cristã iniciou a luta de reconquista. Né? Luta de reconquista. Então, vocês vão ter aí a formação de Portugal, com a invasão dos árabes. A liderança cristã retirou-se para a Península Ibérica, fundou o reino de Castela e Aragão. A partir de então, como eu falei anteriormente, né, esse espírito de cruzado incentivou as reconquistas. Né? Então, no século XI, o nobre Henrique de Borgonha ganhou do rei Leão e Castela. Ganhou do rei Leão e Castela. Né? Henrique, o nobre de Borgonha, ganhou do rei Leão e Castela. Como recompensa, sua participação em quê? Sua participação da luta contra os árabes, uma faixa de terra, o condado portucalense. Seu filho herdeiro, Afonso, continuou a combater os árabes. Né? Aí, em 1139, ele rompeu, né, e proclamou a independência do condado, fundando assim o Reino de Portugal. Então, aí surge a Espanha em 1469, decisivo, né, os reis cristãos Fernando de Aragão e Isabela de Castela se casaram e uniram suas terras e seus esforços para combater os árabes. Né? E aí eu trago uma referência para vocês do nosso livro, né, do 7º ano, aí para vocês estudarem um pouco, né? O livro do 7º ano, que é Boulos, né, Júnior, Alfredo, né? Então, História e Sociedade, Cidadania. E aqui nós terminamos a nossa aula de História. Né? Deixando para vocês um forte abraço do professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres, e um abraço da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, pedindo para que vocês continuem vigilantes, com muito cuidado, usando máscara e muito álcool, né? Higienização. E para vocês, meus prezados, minhas prezadas, desejo que aproveitem esse conhecimento e até a próxima aula. Tchau, tchau!